Então vamos, São Paulo, capital, 6 de maio de 1969. Eu me levantei, eram umas 10 da manhã. Tomei o banho e me lembro de uma coisa triste. Minha mãe serviu o almoço ao meio-dia, eu passei pela sala e ela estava sentada sozinha com a mesa já posta. Ela disse: "Meu filho, fiz um peixe para nós, é namorado." Eu disse: "Não, mãe, vou sair para almoçar fora." E ela: "Você vai me deixar só?" Dei um beijo e a deixei almoçando. "Te encontro no teatro à tarde," eu disse. Tinha 19 anos de idade, queria encontrar Vera, minha namorada. Fiquei com ela até umas 2h30, depois fui para o teatro. Minha mãe tinha o hábito de chegar no teatro 2 horas antes do espetáculo. Aí se maquiava, enquanto isso ia falando o texto alto inteiro, e ninguém podia se aproximar. Ela ia entrando numa espécie de transe. Nos últimos 40 minutos, ninguém podia falar com Cacilda. E se alguém tentasse, ela logo dizia que depois veria, que a deixasse quieta. Quando faltavam 20 minutos, entrava no palco, sentava-se bem no meio, de cabeça baixa, e ficava assim, enquanto os outros ficavam bagunçando atrás, conversando, contando piadas. Era uma coisa estranha, mas sempre foi assim. Começou o espetáculo. Cacilda terminava o primeiro ato, literalmente ensopada, de tirar a camiseta e tosser, como se tivesse sido lavada. Terminou naquele dia o primeiro ato e ela foi se sentar no fundo do palco. Me lembro que pediu um café. Alguém foi buscar o café. Ela olhou para mim e disse: "Ai, meu filho, estou com dor de cabeça. Me dá uma café-aspirina." Eu disse: "Espera um pouco." Me veio então uma coisa na cabeça. Sua mãe vai morrer, sua mãe vai morrer. Pensei: o que é isso? Dei a café-aspirina e ela repetiu: "Que dor de cabeça." E começou a tombar. Eu me afastei dela em pânico. Fui para o fundo do palco e comecei a ver aquilo. Ela começou a passar muito mal e querer vomitar. E vomitou muito, como em enxaqueca. Foi alguém perguntar se havia um médico na plateia. Havia. Um senhor de uns 40 e poucos anos subiu no palco, examinou e disse: "O caso é grave. Cacilda está tendo um derrame. Temos que levá-la para um hospital imediatamente." O Campos entrou, pegou a Cacilda nos braços e minha mãe saiu dali vestida de estragon, aquela roupa toda rasgada do personagem nos braços dele. Luiz Carlos Becker Fleury Martins, filho de Cacilda Becker. Eu tinha 17 anos. Estava cursando o primeiro ano do colegial. Fui assistir a peça junto com outros alunos do Colégio Estadual Professor Alberto Conte, que fica em Santa Amaro. Tinha um professor, Orlando Gaudí, muito culto, animado, interessado em nos levar ao teatro. Era uma tarde só para estudantes. Estava com meu namorado, Ernesto, que hoje é meu marido. Normalmente, a gente ia ver essas peças e depois o professor aplicava trabalho de classe, discutindo o tema. Mas daquela vez não fizemos isso, porque a peça não terminou. Compramos os ingressos no colégio, com tudo incluído, ônibus e entrada. Usávamos todos um uniforme bege e blusa branca com um distintivo no peito. Saímos do colégio por volta de umas 3 horas. Eram várias turmas e estávamos muito animados. Quando tinha um programa assim, era uma farra. Estava todo mundo louco para ver a peça. Eu tinha lido sobre ela nos jornais, sabia que era difícil. O espetáculo começou, só Valmo e Cacilda no palco. Estava tudo indo bem. De repente ela se desequilibrou, deu uma tonteada. Depois acabou o primeiro ato e eles não voltaram mais. A gente estava adorando a peça. Pediram para a gente aguardar, mas continuava demorando, até que vieram explicar que Cacilda havia se sentido mal. Todo mundo ficou meio agitado. Nisso ela passou pela gente, já levada para a ambulância. Não deu para ver bem, foi muito rápido e estávamos bagunçando. Mas naquele momento ficou todo mundo quieto e assustado. O Valmo veio, então, pedir desculpas. Disse que ela havia tido um desmaio e que os ingressos seriam devolvidos para que voltássemos em outra ocasião.
Ele estava transtornado. Fomos embora esperando que ela sarasse e tivesse outro espetáculo, mas isso nunca aconteceu. E nunca cheguei a saber como termina a peça. Maria Cristina Rodrigues Lopes, estudante presente na plateia da peça Esperando Godard, de Samuel Beckett, que Cacilda Becker protagonizava em seu teatro. Morava na rua João Moura, em São Paulo. Estava fazendo a peça A Moreninha, no Teatro Anchieta. À tarde, dei uma fugidinha dos ensaios e fui fazer alguma coisa num banco, que ficava exatamente em frente ao teatro onde Cacilda trabalhava. Vi uma ambulância parada na porta, atravessei a rua. Havia algumas pessoas, perguntei o que havia acontecido, me disseram que a Cacilda tinha passado mal. Então eu entrei. Havia um corredor, não tinha ninguém e eu fui entrando. Vi quando alguém veio no palco, com a Cacilda nos braços, passou para alguém na plateia, ainda vestida com aquele terninho do personagem que ela fazia, o Estragon. Não sei dizer exatamente quem eram as pessoas. Sei que o Valmo e o Flávio Rangel estavam por ali. Ela foi sendo levada pela plateia, com o braço caído, e eu me lembro que a mão, os dedos dela, iam esbarrando pelas cadeiras. Era como se ela estivesse tentando se segurar ao se despedir daquele lugar. Aquilo me marcou muito. Marília Pêra, atriz, filha de Manuel Pêra, ator que contracenou com Cacilda no filme Luz dos Meus Olhos, em 1947, na qual há uma cena em que Marília aparece com 3 anos. O primeiro ato da peça terminou. Ficamos no palco. Logo ouvimos o primeiro sinal. Cacilda estava deitada com a cabeça no colo do Valmor, e eu brinquei. Mas isso não é hora de namorar, gente. Aí ela me disse que estava com forte dor de cabeça. Eu até fiz uma fricção na nuca, dizendo que não devia ser nada. Aí bateu o segundo sinal, mas a dor de cabeça aumentava e eu ouvi ela exclamar: Nossa senhora, me ajude, porque acho que estou tendo um derrame. Chegou Flávio Rangel e ela disse a ele que estava indisposta, que não teria condições de voltar ao palco para a segunda parte do espetáculo. Flávio concordou. Aí ficamos em volta dela e Cacilda começou a vomitar. Logo depois, perdeu os sentidos. Corri até o proscênio e perguntei se havia algum médico na plateia. Apareceu um médico e disse que era melhor levá-la para um hospital. Valmor quis carregá-la, mas estava fora de si. Então eu a coloquei sobre os ombros e a carreguei até uma ambulância que nessas alturas já havia chegado, enquanto o Flávio gritava com os estudantes da plateia que abrisse caminho para que chegássemos até a porta da rua. Eu achei que ela estava com dificuldade para respirar e disse: Cacilda, tira esse nariz de palhaço. Ela tirou aquela pelota vermelha e me disse: Guarda para mim, como se fosse voltar logo. Líbero Ripoli Filho, ator que substituiu Carlos Kroeber na peça Esperando Godard. Eu tinha acabado de chegar de Paris e, como tinha combinado com Cacilda, durante sua estada por lá, que faríamos um espetáculo juntos, fui naquela tarde ao teatro assistir a peça que ela estava fazendo, do Beckett. Pretendia esperar o final para conversarmos. Eu estava na plateia quando ela passou mal. Era uma matinê. No meio da confusão, acabei não falando nada com eles. Depois fui até a casa dela, na Paulista, saber como ela estava, o que tinha acontecido. Maurício Vinot, diretor de teatro. Tínhamos uma vesperal vendida e isso não ocorria todos os dias. Vendíamos para várias turmas de estudantes, com preços especiais, até lotar os 318 lugares da plateia. E me lembro que o Décio, de Almeida Prado, intermediou também um determinado número de ingressos para os alunos dele, de teatro, que foram assistir a peça naquela tarde. O espetáculo começou normal. Cheguei no teatro depois da 1 hora. Cacilda entrou e não falou nada comigo. Recebi o público, umas 200 pessoas, e continuei na portaria. No intervalo, eu estava acertando contas do caixa e estranhei que o intervalo estivesse demorando muito. Foi quando tocou o interfone. Era o Valmor pedindo que eu chamasse um médico, porque a Cacilda não estava bem. Liguei para o hospital mais próximo, Santa Lúcia, e eles mandaram uma ambulância com um médico. Entrei com o médico, fomos até o palco. Ela estava sentada na cadeira que tinha colocado no centro do palco, pálida como uma mármore, e havia uma poça de vômito ao lado. O médico examinou, tirando a pressão, e ela disse: Estou tendo derrame, não é, doutor? Ele respondeu: Não fique nervosa. Antônio Campos, ex-administrador do teatro Cacilda Becker. Fizemos o primeiro intervalo, tomamos um cafezinho, acendemos um cigarro e foi dado o primeiro sinal para o início do segundo ato. Ela disse: Eu estou sentindo dor de cabeça, me dá uma cafeaspirina. Veio a cafeaspirina, tocou o segundo sinal. Estávamos sentados na escada que dá do camarim para o teatro, conversando sobre banalidades, que não teríamos espetáculo à noite, porque no dia seguinte teríamos que sair cedo para Rio Claro. Tínhamos espetáculo na faculdade de lá. Enfim, elucubrações.
Aí ela disse: estou tendo um derrame. Eu disse: para com isso. E ela: não sei, mas houve o terceiro sinal. O médico veio da plateia e nesse meio tempo o campo já foi buscar socorro. Quando a ambulância chegou, o líbero Ripoli, que estava em cena junto com a gente, levou-a nos braços. Fui junto. Chegamos no hospital, ela foi de maca para um quartinho de emergência. Quando me virei para ir até a porta, ela tentou se levantar e tombou. Ainda tentou dizer algo assim, com a voz mole. Eu estava me apoiando ou fui me apoiar, mas caí. Foi a última coisa que disse. Valmor Chagas, ator, ex-marido de Cacilda Becker. As origens. No século XII, quando as terras nos países europeus ainda pertenciam aos reis, senhores feudais supremos, surgiu entre os habitantes dos feudos a necessidade de se distinguirem pessoas que possuíssem os mesmos nomes de batismo, os quais se restringiam ao que hoje chamamos prenome. Até ali, nomes hereditários e sobrenomes eram pouco usuais, mesmo entre nobres. Guerreiros heróicos e reis eram identificados por codinomes, como o Grande e o Bom, além do nome de sua dinastia. Contudo, não havia ainda nessa atitude plebeia qualquer remoto sinal daquilo que 5 séculos mais tarde Jean-Jacques Rousseau definiria em seu contrato social como direitos de cidadãos. Os servos continuariam por muitos séculos em sua subcondição de classe hereditariamente inferior. Mais de 100 anos depois, a Europa mergulhou nas trevas da peste negra, que se disseminou a partir de 1347. A adoção de um segundo nome de família teve, de qualquer modo, um significado civilizatório, permitindo a identificação das origens e o registro histórico da existência da gente comum. Os nomes escolhidos para identificar os ramos familiares foram, evidentemente, como é natural que tivesse sido, os que acompanhavam as pessoas por circunstâncias dos ofícios, por elas desempenhadas e que as identificavam em suas comunidades. Foi assim que o sobrenome Becker surgiu na terra dos francos, como se chamavam os povos europeus originários do norte do rio Reno, aquele território frio que no século VIII o guerreiro católico Carlos Magno integrou ao Sacro Império Romano. Becker, na grafia que chegou aos tempos atuais, derivou do vocábulo germânico Baker, que quer dizer padeiro, ofício provável do fundador da linhagem. Na Idade Média, a corruptela Becker foi primeiramente aplicada aos aprendizes de padeiro, então denominado Der Bäcker. Hoje parece difícil crer que tenha havido uma única matriz desse ramo familiar. Tantos são os Beckers espalhados pela Alemanha e por todo o mundo. Lá equivalem aos Silvas no Brasil. Em 1770, nasceu ao norte do rio Reno, região que hoje faz parte do estado da Renânia, do Norte-Westfália, Johann Graf von Becker, o tataravô de Cacilda Becker. Descendente de nobres, como indica o Graf antes do sobrenome, Johann nasceu em uma próspera região que concentrava o desenvolvimento no devastado e empobrecido território germânico, e ainda deu sorte por encontrar um mundo em relativa trégua. Em 1648, os tratados conhecidos por Paz de Westfália, justamente o nome da terra em que ele viu a luz, puseram fim à Guerra dos 30 Anos, episódio sangrento da história ocidental, que marcou o confronto entre católicos e protestantes. Durante todo o século XVIII, a Alemanha não era uma nação, mas uma federação difusa, constituída por estados, principados, quase independentes, que enviavam ocasionalmente seus representantes a um ou dieta imperial, com o propósito de aturar enfadonhas solenidades e eleger um imperador. Esses estados tinham língua comum, mas diferenças de costumes, moeda e religião. Ao sul predominavam os católicos e ao norte os protestantes, na maior parte luteranos. Nosso conde Becker veio ao mundo durante o governo de Frederico Guilherme II, o Grande, um déspota esclarecido que legou ao povo germânico um tempo de prosperidade. O tataravô de Cacilda Becker teria, portanto, todas as condições para viver em riqueza. A Alemanha de seu tempo não era economicamente atrasada em relação ao cenário que se desenhava em toda a Europa, propiciando a Revolução Burguesa. Indústrias surgiam em distritos rurais, escapando às restrições corporativistas herdadas da Idade Média. O analfabetismo já não representava um problema tão sério quanto era o abastecimento. O primeiro motor a vapor do país foi instalado em uma mina de chumbo próxima a Düsseldorf, em plena região da Alta Renânia, em 1752. O fim da servidão, em 1780, teve peso fundamental no desenvolvimento do país. Carvão de pedra e ferro eram riquezas naturais da região onde cresceu o Conde Becker,
um nobre com rendas fundadas ainda na propriedade feudal. Justamente em fins de 1780, terminava seus estudos de medicina em Stuttgart, um jovem que deixaria seu nome na história não como médico, mas como dramaturgo. Johann Christoph Friedrich Schiller foi um ficcionista impregnado pela defesa da liberdade e pelo combate ao fanatismo, ideais recorrentes na Europa nos tempos da Revolução Francesa. Fez seus heróis, retirados da história, paladinos de suas próprias ideias e está sendo admitido aqui porque será marcante na vida profissional de Cacilda. Saiu de sua pena um dos personagens mais importantes da carreira da atriz, Maria Stuart, a Rainha da Escócia, mas é pouco provável que Johann Graf von Becker, o ancestral da atriz, tivesse assistido a qualquer das peças criadas por Schiller. Estava ocupado demais administrando suas posses, que atraíram filas de candidatos a uma vaga de condessa, e não tardou para que se deixasse laçar aos 25 anos. A jovem escolhida, apesar de bela, era frágil e não resistiu ao parto do primeiro filho, Johann Dietrich, nascido em 1796. Morreu deixando o nobre desalentado. Em busca de outra mãe para seu filho, von Becker casou-se pela segunda vez, dessa feita com uma mulher glamurosa, dada a festas e eventos sociais, também ela uma condessa. A memória familiar ignorou o nome dessa madrasta, mas não esqueceu de registrar suas veleidades e extravagâncias. Pouco compatível com o papel de mãe e muito com o de anfitriã, a condessa von Becker esbanjou o dinheiro do marido em roupas, joias e festas. Viveu o suficiente para levá-la à ruína, mas não viu a miséria com os próprios olhos. Já decadente, o apaixonado conde propiciou mais uma festa à esposa. Em meio aos folguedos, ela desmaiou e foi carregada a seu quarto, em um tempo em que desmaios femininos eram até apropriados. O ocorrido teria passado por fricote. Ao voltar a si, no entanto, a condessa estava cega e assim permaneceria até sua morte. Antes que ela viesse, o marido cuidou de empenhar todos os recursos que pôde em tratamentos ineficazes, exaurindo até seus últimos recursos e deixando a família mergulhada em obscura miséria. A má sorte desse casamento repercutiria boca a boca, geração a geração, como exemplo de atitude perdulária. A partir de então, os Beckers passaram a levar uma vida contrita e conformada, tendo o protestantismo como conformação e a pobreza como sina. Mas voltemos ainda ao filho único de von Becker. Até a adolescência, Johann Dietrich estudara nas melhores escolas de sua região. Com a debacle financeira do pai, foi obrigado a abandonar os estudos e a tornar-se ferreiro, vítima de constantes ironias sobre sua situação de nobre sem níquel. Naquele tempo, as distinções de classe eram bem visíveis na maior parte dos estados alemães. Os nobres, oficiais do exército, homens com profissão, comerciantes e camponeses constituíam classes separadas, com graus hierárquicos internos a cada categoria. Casar-se fora de sua classe era coisa rara. Em 1806, o imperador Francisco II da Áustria abdicou do título quase simbólico que tinha, marcando o fim do Sacro Império Romano, que durara 850 anos. Francisco II foi justamente o pai da princesa Leopoldina, que em 1812 se casou com o imperador brasileiro Dom Pedro I, provocando o primeiro movimento migratório significativo de germânicos para o Brasil. Nesse mesmo ano, Johann Dietrich, como simples operário, ingressou na aciaria dos Krupps, pioneiros da industrialização alemã na cidade de Essen, ao lado de Dortmund, região que logo se tornaria um polo de desenvolvimento industrial sustentado pelo aço e pelo carvão. Ali ele permaneceu trabalhando pelo resto de sua vida, sem conseguir mudar sua condição financeira. Na fábrica, foi logo apelidado de Sr. Conde, irritado com as chacotas, ainda solteiro renunciou ao título. A passagem de 1816 para 17 ficaria conhecida para sempre na Alemanha como Inverno da Fome, conjunção de um frio brutal com escassez quase absoluta de alimentos. Foi nesse período que ocorreu uma das primeiras correntes migratórias alemãs para o Brasil, negociada por dirigentes suecos, dando origem à cidade de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Johann Dietrich aguentou o período negro, casou-se por volta de 1820 com uma jovem, também de origem simples, 9 anos mais nova que ele, chamada Nathaniel Steinhauer, às vésperas da invasão napoleônica na Alemanha. Tinha 27 anos quando veio à luz seu primogênito, Reinhard. O segundo rebento não tardou e teve o nome de Karl Wilhelm, ou Carlos Guilherme. O último foi Friedrich Wilhelm, cujo nome homenageava a linhagem de Frederico Guilhermes da antes gloriosa Prússia. Em particular, Frederico o Grande, o imperador que impôs a cultura da batata na Alemanha e com isso não só contribuiu para aplacar a fome nos campos, como para estabelecer um sustentáculo da gastronomia nacional. Pouco se sabe do ocorrido com os irmãos de Carlos Guilherme,
único da família que um dia tomou a decisão radical de deixar a pátria que não lhe oferecia suficientes proventos para se lançar numa viagem sem volta rumo ao distante Brasil. Carlos Guilherme seguiu a carreira operária do pai e casara seus 23 anos com Amália. Trabalharam na juventude na cidade de Solingen, já então famosa pela boa qualidade das ferramentas produzidas em suas fábricas. Ao contrário de seu taciturno genitor, era solar e sonhador. Tinha 3 filhos, Hugo Alberto, Ida e Paulina, quando decidiu dar um basta definitivo à falta de perspectivas em seu país. Mais uma leitura de livros aí, a biografia da Cacilda Beck, a gente leu o prólogo, o capítulo 1, né, as origens da família dos Beckers. E é isso, deixa o like aí, comentem algo se vocês gostaram da leitura, já conheciam o Cacilda Beck, se inscrevam no canal, ativem as notificações, maratone essa playlist de leitura de livros, que eu gosto bastante de fazer, por sinal. E se chegou até o final do vídeo, deixe a palavra teatro. Valeu!